Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo 107. Vamos retomar a leitura dos Salmos e agora vamos direto até o final. Este é o livro 5. Começa aqui no Salmo 107, o livro 5 dos Salmos. Tem 5 divisões, né? Então daqui em diante até o final, um salmo por dia. Salmo 107, Deus salva de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do mar, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, nos ermos, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembléia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em deserto e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro que lhes prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram,
mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Então esse é o Salmo 107 e eu quero destacar aqui o refrão que esse salmo contém. Observe aqui, deixa eu voltar aqui no início. Bom, primeiro ele já começa aqui: rendei graças ao Senhor porque Deus é bom, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, não é? Aí nós vemos aqui no versículo, ele sempre conta alguma coisa e depois de contar, diz que na angústia destes que ele acabou de contar, eles clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Esse aqui é um refrão. Isso aqui se repete várias vezes, não sei se você percebeu. Isso aparece aqui no versículo 6, também no versículo 13, a mesma frase, o mesmo versículo, igualzinho. Também no versículo 19. Não, peraí, 19. No versículo, acho que 26, deixa eu ver aqui, não, 28. E depois, deixa eu me ver, aí acho que não tem mais, né? Isso. Então ele repete até o final isto, né? Então vamos voltar aqui no início. Além desse refrão, que diz aqui que então, na angústia, eles clamaram ao Senhor e ele os livrou das tribulações. Além disso, essa frase inicial aqui, ela se repete de maneira muito semelhante. Veja aqui no versículo 8, rendam graças ao Senhor por sua bondade, né, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Isso vai aparecer também no versículo 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Isso vai aparecer também no versículo 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E, vamos ver, e o versículo 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Acho que esse é o último. Isso. Ok? Então, deixa eu diminuir um pouco a letra aqui. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho. Se você perceber, então, só por esses grifos que eu fiz, dá pra gente notar um padrão. É como se fosse uma música mesmo, né? Algumas músicas já começam até com refrão, e é o caso desse Salmo 107, né? Esse refrão vai se repetindo. Canto uma estrofe, volta o refrão. Canto outra estrofe, volta o refrão. E assim por diante. Coloquei verde e amarelo, ficou até bonitinho, né? Parece com o Brasil. Só essa última parte, né, que não tem uma... Isso não se repete mais. Até o versículo 31 se repete, mas depois não. Talvez tenha sido escrito em duas partes, e então depois essas partes foram conectadas. Enfim, destaco finalmente então esse último versículo. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Então Deus é misericordioso. Aqueles que clamam a Ele, Ele livra das tribulações.
né? E por causa dessa sua misericórdia que se repete várias vezes na nossa vida ela é cheia de etapas, né? Podemos dizer que nossa vida é como essas ondas que em algum momento ele fala nos Salmos. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então, nessas muitas etapas que nós temos na nossa vida, em diversos momentos, nós vamos precisar clamar ao Senhor. E Ele vai nos atender repetidamente, em momentos diferentes da nossa vida, por razões diferentes nós vamos clamar, e Ele vai nos atender e vai nos livrar das nossas tribulações. Por conta então dessa misericórdia contínua, dessa misericórdia que se renova dia após dia, que nós rendamos graças ao Senhor, porque Ele é bom. Que nós rendamos graças ao Senhor, porque por causa das suas maravilhas para com as nossas vidas, para com os filhos dos homens. Glorificado seja o Senhor na nossa história. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.